Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o céu e o inferno, e aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o céu e o inferno. Estamos atualmente na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos, no capítulo 8, que é o último capítulo, onde Kardec nos traz casos de expiações terrestres. Hoje nós vamos ver o caso do espírito Antônio, que foi, quando encarnado, Antônio B de bola. E aqui o subtítulo é Enterrado Vivo, a pena de talião. A pena de talião é aquela dente por dente, olho por olho, dente por dente. Vejamos então. Kardec começa nos contando o seguinte. O senhor Antônio B, escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo cumprido com distinção e integridade, integridade, isso mesmo, funções públicas na Lombardia, caiu por 1850 em consequência de um ataque de apoplexia. Apoplexia é a pessoa fica totalmente paralisada, e vamos lembrar, lá no ano de 1850 não haviam aparelhos sofisticados para se perceber a pulsação de uma pessoa. Então, muitas pessoas eram dadas como mortas sem o serem. Então, vejamos. Então, ele caiu. Por quê? Porque caiu em decorrência de ter entrado nesse estado de apoplexia. Num estado de morte aparente que se tornou, infelizmente, como isso ocorre algumas vezes, pela morte real. Então, aquele estado foi tomado pela morte real. Todos interpretaram que sim, ele havia morrido. O erro era tanto mais fácil quando se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. Às vezes esperavam-se alguns dias para enterrar, exatamente para evitar isso. E aí foi interpretado lá que ele estava entrando em decomposição, até porque ele estava morto mesmo. Então, vamos dizer, você faz antes do enterro o velório, velórios longos, era exatamente para ver se o defunto não levantava. Muitos levantavam na hora do velório, né? Saíam daquele estado e despertavam. Então, isso evitou que muitos fossem enterrados vivos, mas outros acabaram sendo. O erro era tanto mais fácil quando se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. 15 dias depois do sepultamento do senhor Antônio B, uma circunstância fortuita, ou seja, casual, determinou que fosse aberta o caixão, que fosse feita a exumação. É tirado o caixão, né, do lado do fundo da terra, e é aberto por alguma razão, e aqui vamos ver que foi por causa de um medalhão que foi inadvertidamente esquecido junto ao corpo do falecido. Quer dizer, agora mesmo era falecido mesmo. E o que eles descobriram? Descobriram, ao exumar o corpo para retirar o medalhão, que na abertura, então, reconheceu-se que o corpo mudara de posição. Como é que poderia acontecer isso? O corpo sem vida não poderia mudar de posição. Que estava mudara de posição, que estava revirado. E coisa horrível, uma das mãos estava, em parte, comida pelo próprio defunto. Então, como é que se pode saber? Não só a mão estava comida, como a boca devia estar ensanguentada, não é? Olha que coisa desesperadora. Manifestara-se, então, que o infeliz Antônio B fora enterrado vivo e deve ter sucumbido pela opressão do desespero
e da fome. E da falta de ar, não é? Que o ar também se acaba ali dentro. Muito bem, então o senhor Antônio Bell, já o espírito, não é? Foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em agosto de 1861, 11 anos depois da sua desencarnação, a pedido de um de seus parentes. E ele então deu as seguintes explicações. Evocação. Se dá a evocação e o espírito vem e pergunta: que quereis de mim? Ao que é respondido a ele, um dos vossos parentes pediu-nos para evocar-vos. Fazemo-lo com prazer e ficamos felizes, se quiserdes responder-nos. Resposta: sim, quero muito vos responder. Pergunta: lembrai-vos das circunstâncias da vossa morte? Resposta: ah, certamente sim. Eu as lembro. Por que despertar essa lembrança de castigo? Por quê? Me fazer lembrar agora desta recordação que tanto castigava. 4. É certo que foste enterrado vivo por engano? Resposta: isso deveria ser assim, porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Estava quase exangue. Exangue quer dizer privado de sangue. Aquela descoloração onde a pessoa fica extremamente branca, né? Totalmente assim, com aquela pele de cera. Então é por quê? Porque o sangue deixa de circular, não é? Estava quase exangue. Não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. Ou seja, ele não estava ali para culpar, não tinha culpados. Aquilo deveria ter sido assim mesmo. E isso já havia sido pré-determinado lá no seu planejamento reencarnatório, desde antes do seu nascimento. 5. Se estas perguntas são de natureza a vos causar pena, é necessário que paremos? Resposta: não. Continuai. 6. Gostaríamos de vos saber feliz, porque deixaste a reputação de um homem honesto. Resposta: eu vos agradeço muito. Sei que orais por mim. Vou tratar de responder, mas se fracassar, um dos vossos guias me suprirá. Ou seja, depois vem o guia e explica melhor. E vai acontecer isso. Realmente o guia do médium depois vai vir e falar sobre isso. 7. Podeis descrever as sensações que experimentastes neste momento terrível? Resposta: oh, que prova dolorosa! Sentir-se fechado entre 4 tábuas de madeira, a não poder movimentar nem mexer-se, não poder chamar, a voz não ressoando mais num meio privado de ar. Oh, que tortura a de um infeliz que se esforça em vão para aspirar numa atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável, ou seja, desprovida de ar. Ai de mim, era como um condenado à goela de um forno. Salvo o calor, oh, não desejo a ninguém semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um fim como o meu. Ai de mim, cruel punição de uma cruel e feroz existência, anterior dele mesmo. Não me perguntes em que pensava, mas eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. Ou seja, é como se ele já estivesse assim pressentindo que aquilo tinha uma razão de ser e que também haveria uma consequência feliz para ele. 8. Dissestes cruel punição de uma feroz existência, mas a vossa reputação, até este dia intacta,
não faria supor nada semelhante. Podeis explicar-me isso? Resposta. Que é a duração da existência na eternidade? Certamente tratei de agir bem na minha última encarnação. Então, ele não estava falando da existência precedente, essa em que ele foi sepultado vivo. A anterior. Certamente tratei de agir bem na minha última encarnação. Mas este fim fora aceito por mim antes de reentrar de novo na humanidade, ou seja, antes de reencarnar. Ele tinha aceitado que desencarnaria dessa forma. Ah, por que me interrogar sobre esse passado doloroso que eu só conhecia assim como os espíritos ministros do Todo-Poderoso? Sabeis, pois, uma vez que é necessário, vou-lhe dizer, que numa existência anterior eu morara uma mulher, a minha. Ou seja, ele foi enterrado vivo porque ele havia emparedado num muro, que na verdade emmurado, colocado num muro, a sua mulher naquela encarnação, viva. Ele emparedou-a num muro viva. Toda viva numa pequena adega. Então, era um muro, uma parede de pedra, numa adega. Foi a pena de talião que devia aplicar-me, dente por dente, olho por olho. 9. Nós vos agradecemos por consentirdes em responder às nossas perguntas e pedimos a Deus vos perdoar o passado em favor do mérito de vossa última existência. Resposta. Eu retornarei mais tarde. De resto, o espírito de Erasto quererá completar. E isto, então, vamos ver amanhã o que nos fala o espírito Erasto, que guia do médium, sobre o caso do espírito Antônio B. Amanhã estaremos de volta, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.